Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um programa Pontuando. Neste banner, eu e Vanessa, o banner Cidadania Sustentável, e hoje nós estamos com uma linha de trabalho aqui muito bacana. Duas pessoas de lugares diferentes, mas que vão nos falar aqui sobre turismo, tá? Você vai entender aí por que eu estou dizendo que são de lugares diferentes, porque eu vou falar um currículo rápido deles. Eu vou fazer uma pequena introdução, mas antes disso, Vanessa, tudo bem, Vanessa? Boa tarde. Tudo bacana com você? Boa tarde, gente. Boa tarde, José. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Márcio. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo bem. Olha bem, então nós quatro aqui estamos falando para você, internauta, de um assunto muito bacana, turismo e cidadania. Agora, antes disso, eu vou dizer para você o seguinte, nós vamos fazer um bate-papo aqui, e quando a gente vai falar de turismo é uma coisa legal, mas não é uma coisa muito entendida, e por isso que eu vou fazer um preâmbulo chamando a coisa mais para o lado da cidadania, e chamando a atenção do nosso internauta, assim, de que o turismo tem o seu valor, não é uma coisa que você sai, visita algum lugar, não. Existem muitas coisas interessantes, importantes, e turismo é para qualquer faixa, para qualquer classe, para qualquer segmento da população. Por quê? Porque conhecer não ocupa lugar. Isso é um chavão, mas é uma verdade, é um clichê, mas é verdade. Quando você viaja as ideias também. Isso é muito importante. Você vai entender hoje, através das falas do Lucas, da própria Vanessa e do Márcio, o que significa isso. E nós estamos falando de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem turismo? Sim, Juiz de Fora tem turismo. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu vou pedir licença aqui agora e vou fazer uma introdução que é o seguinte. Em linhas gerais, as políticas públicas brasileiras, especificamente a política turística, ambas, na maioria das vezes, são reprodutoras de desigualdade, sim, de exclusão, de concentração de renda, discute-se a inserção da discussão sobre cidadania no contexto do país, buscando compreender algumas das principais questões que envolvem as discussões a respeito da cidadania e da educação no mundo contemporâneo e suas interseções na área do turismo, enfatizando o desenvolvimento de um turismo voltado à comunidade local. Isso mesmo, local, privilegiando o ser humano e buscando a redução dessas desigualdades sociais mencionadas. Quando falamos em turismo, pensamos em qualidade de vida, nós pensamos em beleza natural, riqueza cultural, folclórica, histórica, arquitetônica e gastronômica. Para mantermos essas qualidades inegáveis do turismo, nós precisamos garantir que essas atividades preservem a qualidade de vida do cidadão, seja ele turista ou membro da própria comunidade, refletindo indivíduos satisfeitos ou plenamente satisfeitos. Revisitar, então, essas categorias, turismo, espaço e território, que isso também faz parte, a partir das suas relações, implica com os processos de planejamento e gestão dos destinos turísticos. Isso é um objetivo. Nós temos um desafio de pensar ou repensar e refletir sobre três pares de categorias tão presentes nos estudos sobre o turismo: espaço, território, planejamento e gestão, fenômeno, atividade. Certamente, com eles não esgotamos todos os pares dialéticos do turismo. Desde que o turismo passou a ser objeto de estudo de disciplinas mais focadas nas suas variáveis espaciais e culturais, geográfica, sociológica, antropológica e na parte de urbanismo, as categorias espaço e território vêm sendo utilizadas com bastante ênfase e constância, permeadas por outras, como a de lugar e de região. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o Dr. Lucas Gamonal Barra de Almeida, que é uma pessoa que tem uma formação multidisciplinar, você vai ver, inclui doutorado em comunicação pela PUC no Rio, bacharelado em turismo e mestrado em comunicação, ambos pelo FJF, e uma especialização em gestão, planejamento e organização de eventos, o que tem muito a ver com o que nós vamos desenvolver no programa. Ele tem um currículo um pouco maior, mas eu não posso falar muito, porque nós precisamos falar também do Márcio, a pessoa que fez um aplicativo joia chamado JF Patrimônio. O Márcio, ele é designer gráfico, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF,
pós-graduado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduado em Educação Artística também pelo FJF. Ele tem ali uma linha de semelhança com a Vanessa. A Vanessa também tem alguma coisa dentro da arte. Então, os dois vão falar sobre turismo. E o Márcio, mais para frente, vai falar desse aplicativo chamado JF Patrimônio, criado e financiado pelo Programa Cultural Murilo Mendes. Ele vai dar o título e o subtítulo disso aí. E a nossa pauta, que é Turismo, Cidadania, e essa Turismo e Cidadania, desenvolvimento dessa cidadania, nós vamos falar sobre o cuidado com a memória e território, das políticas públicas, nós vamos falar do marketing territorial, da qualidade de vida em comunidade. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra à Vanessa para ela fazer a introdução dela e sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. Vanessa, fique à vontade. Olá, boa tarde, Lucas, Márcio também. Obrigado aí pelo aceite. É um tema muito interessante, né? Falar de turismo, que é algo que passa na nossa mente, que turismo é só viajar, estar no espaço do outro. Né? E quando nós temos um pouco mais de contato com a área do conhecimento, turismo, a gente vê que é muito mais do que isso, né? Existem vários desafios, principalmente na questão da organização territorial, para se apresentar o espaço. Quando você vai ver, é extremamente complexo, né? Toca em vários setores. Turismo não se faz somente pelo viés do turismo, né? É muito mais que isso. E aí vem os desafios contemporâneos, né? Que tanto o turismo quanto a cultura já tem isso no seu ambiente de estudo de uma forma mais naturalizada, que é tratar a complexidade, né? Que é tratar os pontos que tocam em vários setores, por exemplo. Então, a gente trazer um tema como esse para um programa que vem, né, com a finalidade de mostrar práticas de sustentabilidade é muito coerente. Porque, como o José Roberto já falou também, né, existe o ponto positivo do turismo, mas existe a visão que é extremamente negativa, dependendo da forma como se faz, né? Da forma como se pensa o espaço. Então, assim, não vou delongar, porque também não é minha área de tanto aprofundamento, mas sei que é importante, né? Meu contato com o turismo vem muito através da produção associada, tipo artesanato, né? Que é derivado da cultura. Uma coisa que eu enxerguei é que o turismo ele era muito complementar, né? E a cultura teria que conversar mais com o turismo. Então, assim, desde então, eu venho acreditando que esse diálogo seria muito frutífero. E aqui hoje a gente está com 2 participantes, 3, né? Que eu também me incluo ali, que é a questão da cultura e do turismo junto, para a gente falar um pouquinho sobre esse contexto da cidadania, né, de um desenvolvimento mais focado na comunidade mesmo, como as pessoas podem enxergar, ter uma outra visão sobre isso. Né, a gente está no mês do turismo, que é amanhã, né, o dia do turismo, dia 27. Então, é muito pertinente a gente trazer para esse espaço uma fala como essa. Queria, então, colocar para vocês aí a minha curiosidade, saber mais
tanto do projeto que o Lucas fez aqui na cidade de Juiz de Fora, que é o JF para mim, quanto do aplicativo que o Márcio também lançou, que é o JF Patrimônio. Então, gostaria de deixar a palavra aí e ao longo da conversa a gente vai interagir. Muito obrigada. Fica à vontade, Lucas. Você começa a brincadeira. Tá ótimo. Bom, obrigado, pessoal, pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui com vocês, debatendo um tema, falando um pouco, né? Conversando sobre turismo, que é realmente, além de uma área de formação, uma grande paixão, porque a gente acaba vivenciando isso no nosso dia a dia, pensando, falando sobre aquilo que a gente gosta quase que diariamente, né? Acho super importante a gente falar sobre o turismo numa perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento local, porque o turismo também é uma alternativa para isso, né? Se a gente, o José Roberto falou um pouco sobre as políticas públicas, né, associadas ao turismo, tudo isso é muito recente também, né? Nós estamos em 2022 e, por exemplo, quando a gente pensa na criação do Ministério do Turismo no Brasil, ela se dá em janeiro de 2003. Então, a gente tem aí muito recente, né, esse pensamento sobre uma política pública e que passa por todos os problemas que a gestão pública passa no nosso país, né, e que não é também uma exclusividade nossa, infelizmente, mas passa por problemas, né, mas tem se pautado, né, desde o início, a Política Nacional de Turismo, ela traz essa perspectiva de uma participação, né, dos atores, todos nós, né, sermos protagonistas nesses processos de decisão. Então, eu acho que, assim, já fazendo gancho um pouco para o projeto, né, do JF para mim, a perspectiva é exatamente essa, de envolver as pessoas, nós todos, né, como parte desses... a gente fala muito no turismo em atrativos, né? Então, parece que os atrativos são para os outros, como acho que a Vanessa também comentou um pouco, que o turismo parece que é só para o outro. E existe uma máxima que não vai haver um destino que seja bom para o visitante se ele, antes de qualquer coisa, não for bom para o próprio morador. Né? Nós somos os principais divulgadores, os principais promotores dos nossos destinos, uma vez que nós somos os anfitriões. É aquela coisa, eu sempre faço a associação com os meus alunos da casa. Quando a gente não acha que a casa da gente está arrumada, está limpa, organizada, a gente não quer receber ninguém, a gente não se sente à vontade para isso. E a mesma coisa acontece com os destinos turísticos. Se as pessoas não se sentem à vontade, não sentem o desejo de receberem o outro, isso vai se dar de uma forma problemática, né? Vai se dar de uma forma impositiva, vai se dar de uma forma a degradar um espaço natural, por exemplo, né? E aí a gente passa a ter os problemas principais, né, em torno da atividade. E aí a ideia do JF para mim surgiu muito de um momento, as primeiras ações foram em 2015, quando o Juiz de Fora celebrava 175 anos, né? Perdão, 170 anos, Ixi, agora eu estou até na dúvida de 165 ou 170? Eu acho que é 165. 165, né? Obrigado. Desculpa o lapso. Que agora o Juiz de Fora tem 173, se não me engano, não é isso? Passaram 7 anos, é isso mesmo. E de um incômodo que todos nós, juiz-foranos, reproduzimos, Juiz de Fora não tem nada. Juiz de Fora não é uma cidade bonita. Juiz de Fora não tem nada para se ver. Enquanto, na verdade, isso não condiz com a realidade. Por quê? O propósito central do projeto, e eu estou com alguns postais aqui, né, que foi uma ação de 2017 atrás de mim, o propósito do projeto sempre foi fazer com que todos nós voltássemos os nossos olhares para a própria cidade. Então, quando em 2015 nós fizemos as primeiras ações, né, assim, fazendo um resumo muito rápido, mas a ação fez com que as pessoas postassem fotos nas suas redes sociais digitais, utilizando a hashtag JF para mim, e isso
compunha um site do projeto, além das próprias redes sociais. E aí, no aniversário da cidade, nós fizemos uma ação no calçadão da Rua Alfield, revelando algumas dessas fotos e permitindo que as pessoas depois pegassem essas fotos e levassem com elas embora. E aí as pessoas, muitas pessoas, paravam, né? Vocês imaginam, um dia cheio, um sábado de manhã no calçadão, bastante movimentado, as pessoas paravam e falavam assim comigo: poxa, a gente não dá valor, né? Olha como a nossa cidade tem tanta coisa bonita e a gente esquece de olhar. A gente passa aqui pelo Cine Teatro Central, mas não olha para cima, mas não olha para o lado, não olha para frente. Então, o propósito sempre foi esse, de fazer com que cada um de nós fizesse mais esse exercício de olhar para cima, olhar para o lado, olhar para frente, porque às vezes a gente vai no automático. Porque é só fazendo esse exercício de olhar e de entender e de valorizar é que a gente consegue se abrir para, por exemplo, se entender que é desejoso, receber outras pessoas, mostrar isso para as outras pessoas. Né? É necessário que a gente chama isso muito de sensibilização, é necessário que haja essa sensibilização, que a gente se sinta, já fazendo um gancho também para falar depois, né, do projeto do Márcio, que é super legal, sobre o patrimônio. A gente fala muito do pertencimento, né, que a gente precisa sentir que aquilo também é nosso. Não dá para parecer que aquilo é intocável, está lá longe, é só da instituição. Não, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida também. Né? Então, cada um... Diga. Eu vou fazer uma intervenção que me sugeriu aqui. O seguinte: o meu avô, José Abramo, ele foi um dos construtores aqui da cidade. E a cidade, no século passado, ela teve 3 grandes construtores: Pedro Escapim, Pantaleão e Arcuri, que era o maior de todos, e o meu avô, José Abramo. Isso aí foi esquecido na história da cidade, talvez os Arcuris guardem um pouquinho dessa autoridade. Bom, mas focando no que eu quero falar. O Cine Teatro Central, ele tem aquele formato externo ali que as pessoas preservaram, e ele foi vendido por uma associação, Bradesco e tal. E o que eles fizeram? A maneira de um pão, eles retiraram o miolo. E ali dentro eles fizeram uma outra coisa. Né? Pois é, aquela construção ali, ela foi feita mais ou menos na base das construções dos teatros e cinemas americanos e ingleses, e talvez de outras nacionalidades, que era um formato de arco de engenharia, um trabalho de arquitetura e engenharia, mas principalmente de engenharia, e que a construção mantinha vãos livres imensos. E aquilo ali era considerado uma coisa extremamente moderna na década de 30 e 40, ele foi construído mais ou menos na década de 40. Isso não foi preservado, isso sequer foi fotografado antes de ser demolido. Entendeu? E esse projeto, não se guardou a memória desse projeto. Por que é importante? É porque do avô do Zé Roberto? Não, é porque era uma construção que definiu parâmetros ali de modernidade, entendeu? Ah, mas isso não é turismo, não, isso é conhecimento, né? Assim como aqui em Juiz de Fora teve essa construção, quantas outras não deve ter tido no Brasil, né? Então, isso aí é uma história de conhecimento e acaba esbarrando no turismo. Quantas cidades lá na América do Norte eles têm esse tipo de construção? Eu tenho certeza que eles têm os históricos dessas construções. Então, só fazendo esse adendo, nós realmente desconhecemos muitas das coisas importantes que existem na nossa cidade, que não são só à frente. Se, por exemplo, quem destruísse, por exemplo, o Cine Teatro Central, eu falei do Palace, né? Quem destruísse o Cine Teatro Central não veria aqueles afrescos lá de cima, né? Aquilo também veio no bojo da construção, se bem que foi muito anterior, mas no bojo de uma construção de uma modernidade, aproveitando conceitos de coisas modernas que foram feitas na cidade. Bom, eu só queria fazer esse adendo aí, talvez seja uma coisa desconhecida de vocês que são mais jovens, mas isso aconteceu, entendeu? E eu fiquei muito chateado, primeiro quando venderam, né? Venderam, tentaram preservar um tempo. Depois, quando venderam, destruído simplesmente. Eu tive notícia de que foi destruído. Fiquei muito triste, mas passou tudo. Infelizmente, perdemos. E quem perdeu foi a cidade, não fui eu. Nosso último cinema de rua, né? Já não temos mais nenhum também.
Mas eu acho assim, só para concluir também e deixar, né, a gente levar o papo, mas acaba que também tem disso, né? Quando a gente não conhece algo, a gente não se sente parte, a gente não quer preservar, a gente não tem o apreço. E aí a gente cai nessa grande chance de realmente deixar as coisas se perderem, serem destruídas, serem demolidas, serem apagadas, porque aquilo que a gente desconhece, a gente não tem, né, motivação para preservar. E aí é que vem esse trabalho de a gente lutar realmente para que essa sensibilização aconteça, que as informações sejam distribuídas, para que a gente faça esse resgate da memória também, né? Isso não se perca e vá se transformando, que vá dando sequência. Então, que bom que a gente tem hoje também o uso das novas tecnologias a serviço dessa preservação, que é o caso, né, eu acho, do trabalho do Márcio, assim, de fazer esse resgate mesmo, esse registro, e, em consequência, que as pessoas deem valor, né, conheçam. Tá. O Lucas, desculpa, Vanessa, o seu projeto chama JF para mim, né? Isso, é um projeto, #JF para mim, assim, é um projeto cultural colaborativo, como eu costumo dizer. A gente fez algumas ações nos anos de 2015, 16, 17, principalmente, né, no âmbito digital, com o site, as redes sociais, né, tem perfil no Instagram. E em 2017 a gente fez uma coleção de postais, cartões postais, que foram distribuídos por todos os equipamentos culturais da cidade, de forma gratuita. Também são projetos que foram financiados pelo Programa Cultural Murilo Mendes, né? E aí, nessa ocasião, né, com os postais, a gente tinha uma materialidade, foram 10 postais diferentes, 1.000 exemplares de cada um. Então, foram 10.000 postais que circularam, muita gente ainda tem, guarda, fez como eu, que tenho um quadro aqui atrás de mim, mas eu não dou conta, assim, de fazer ações sempre, porque é isso, né, da vida, de trabalho, a gente nem sempre vai conseguindo dar capilaridade para tudo, mas, assim, eu digo que é um projeto que está ali, vira e mexe, eu consigo ativar alguma coisa, fazer alguma ação especial, mas o principal realmente foi isso, assim, acho que a presença nas redes sociais digitais, essas ações de intervenção, a gente fez uma exposição no CCBM também, com muitas das fotos participantes, e a coleção de postais em 2017. Bacana. Diz aí, Vanessa, você ia fazer uma intervenção? Não, eu queria falar assim dessa importância mesmo da educação, né, das pessoas para valorizar o território onde elas vivem, né? Porque eu acredito muito que tudo parte da própria educação mesmo, como o Lucas falou. Quanta coisa a gente perdeu dentro da nossa cidade que as pessoas não se dão conta, porque não conhecem, né? Não se sente parte daquilo, né? Acha que é algo que tem dono. E muitas vezes é um bem comum, né? Então, acredito que até para efetivar essas contribuições que o turismo pode trazer para um território, tem muito a introdução da educação primeiro, né, de levar conhecimento às pessoas sobre o que aquilo é e o que pode ser, né? E um grande desafio, que é a construção coletiva, né? Tem muito disso. Eu acho que dentro da perspectiva do turismo só se funciona efetivamente dessa forma, e da cultura também, né? Você não vai criar uma coisa e impor às pessoas. Geralmente você vai deixar aberto, e aquilo vai se desenvolvendo, né? Pelo olhar de cada um, pelas questões de cada um. Só que, assim, a gente tem aquele embate grande
que é a gente estar no momento que a gente tem ferramentas poderosíssimas na mão, né? Como, por exemplo, que são de fazer aplicativos, né? E outros, só que o nível de conhecimento das pessoas está cada vez mais superficial. Né? Então, aí a gente tem um grande gap, que a gente tem tecnologias sofisticadas para mau uso, né? Ou, sim, um uso mal instruído das coisas, que fica ali no nível básico. Cada vez mais eu vejo dessa forma. Isso me preocupa. Eu queria até ouvir de vocês sobre essa questão, né? Do que a gente já avançou e de como a gente está usufruindo. Porque isso é uma grande preocupação minha com relação ao que a gente pode ser no futuro. Então eu jogo essa bola aí para vocês. Vanessa, eu gostaria de pedir que o Márcio começasse a apresentar o projeto dele, porque tanto eu falei do projeto do Lucas, né, que é um projeto de JF para mim, você trabalhar na internet, trazendo a consciência para as pessoas, para elas terem curiosidade, né? E ele, a todo tempo, fez menção ao projeto dele e ao projeto do Márcio. Então, eu gostaria de passar para o Márcio agora falar do projeto dele. Primeiro o Márcio se apresenta direitinho, né? Fala do projeto dele, depois a gente volta nesse bate-papo e tenta responder essa pergunta da Vanessa. Mas antes de passar para o Márcio, eu só queria falar uma coisinha. Vocês sabem disso, né? Vocês são pessoas plugadas. Tem muita gente que mora no Rio de Janeiro, que vive na Zona Sul e não conhece Corcovado, Cristo Redentor, aquelas coisas. Nunca foi. E tem alguns que sequer foram na praia na Zona Sul. Isso tem muitas vezes, tem muito a ver com a função de... Então, por causa disso, essas pessoas não se educam a respeito disso, não se apropriam, não se sentem pertencentes. Isso é um exemplo que eu tenho na minha cabeça. Eu não sou grande entendedor do assunto, mas eu acho inimaginável você viver numa cidade e não conhecer as principais coisas dessa cidade sendo decantadas mundo afora. É mais fácil um estrangeiro chegar lá e conhecer minúcias da cidade do Rio de Janeiro e os moradores lá, porque estão sufocados trabalhando e tem problema de transporte, papapá. Então, complica muito. Então, quer dizer, realmente a questão de, será que isso está chegando nas pessoas? Será que isso faz parte da educação das pessoas? Bom, isso tudo a gente fica para a gente discutir daqui um pouquinho. Ô, Márcio, faz a sua introdução aí, apresenta para nós esse projeto, diz aí o que aqui veio. Muito boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Bem, a ideia do aplicativo JF Patrimônio, que é, na verdade, um guia virtual do patrimônio cultural de Juiz de Fora, ela surgiu durante o curso de mestrado em comunicação que eu tive a oportunidade de concluir no ano passado, sob a orientação da professora Cristina Mussi, e que trabalhou justamente a utilização das mídias digitais como uma forma de divulgar e de incentivar o que a gente chamou de turismo cultural sustentável, né? Bem dentro do que vem sendo discutido até o momento aqui. Então, a partir desse estudo, eu gostaria antes de frisar que a minha formação não é na área de turismo, né? Minha formação é na área de artes, mas eu me enveredei um pouco pelo assunto, pela necessidade do estudo, né? E acabou que, durante o processo do curso de mestrado, houve a oportunidade da gente apresentar esse projeto da criação de um aplicativo que pudesse apresentar todo o guia, todo o patrimônio cultural, tanto os bens materiais quanto os bens imateriais, né? E a gente resolveu apresentar esse projeto ao Programa Cultural Murilo Mendes, e felizmente conseguimos o incentivo e pudemos agora, ainda nesse mês, né, lançarmos oficialmente esse aplicativo. Eu vou ter
a chance de mostrar isso para vocês, né? Eu não sei se, José Roberto, isso seria agora ou seria mais para frente. Fique à vontade, se você achar que é agora, vai mostrando aí. Tá, vamos lá então. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui para que a gente possa... Ok? Tá, nós estamos vendo a sua tela agora. Essa é a página inicial do aplicativo, né? Ele tem 4 seções principais aqui, que é patrimônio de todos, patrimônio material, patrimônio imaterial e núcleos históricos. Essa primeira seção é uma apresentação do projeto, um resumo, na verdade, né, do que a gente pretende com esse projeto e dos objetivos que a gente pretende atingir através dele. É importante frisar que todo o aplicativo ele tem um botão de acessibilidade que, quando a gente clica, a gente vai abrir uma página que proporciona a utilização de um plugin que permite, por exemplo, ampliar o texto ou reduzir o texto, criar um contraste, né, para quem tem algum tipo de dificuldade visual, e tem também um outro plugin que permite que o texto seja traduzido através da linguagem de sinais. Então, quando a gente clica, por exemplo, num determinado trecho do texto, esse plugin vai fazer a tradução dele para Libras, né? Eu estou com uma dificuldade de voltar na outra tela aqui, Zé Roberto. Eu não sei se... Você não tem... barra do Zoom... tá, agora sim. Só um minuto, por favor. Bom, então, voltando para o aplicativo, nós temos aqui, na página inicial, a seção Patrimônio Material. Essa seção, ela apresenta a lista de todos os bens tombados pelo município, né? Que são, na verdade, 188 bens imóveis, são 14 bens móveis e integrados, são 32 monumentos em praças públicas e 9 bens imateriais. No caso, os bens imateriais fazem parte da outra seção. No caso do patrimônio material, a gente tem aqui listados todos esses bens, né? É importante frisar que eles vão aparecer sempre o mais próximo, né? Porque o aplicativo usa a geolocalização, né? Todos os bens inseridos aqui são georreferenciados, então sempre o patrimônio que estiver mais próximo de onde eu estou vai aparecer no início para mim. Então, quando eu clico em qualquer um desses bens, como por exemplo no museu, no caso do museu, eu tenho aqui informação relativa ao bem, novamente o botão de acessibilidade, a possibilidade de definir uma rota. Quando eu clico aqui, vai abrir um mapa que vai me traçar a melhor rota para eu chegar lá, tanto a pé quanto de automóvel, enfim. Temos aqui o número do processo que contribuiu para o tombamento desse bem, o link para o decreto de tombamento e um resumo do que diz esse decreto de tombamento, né? Numa linguagem que a gente procurou tornar mais acessível, né? Mais direta, e além disso, a gente fez um trabalho de campo onde a gente fotografou todos esses bens, então essas imagens são muito recentes. Esse trabalho foi feito durante abril e setembro desse ano, então as fotos são todas muito recentes. E aí a gente tem a possibilidade de ver de que forma esses bens estão atualmente, né? A gente tem meio que um diagnóstico da situação desses imóveis. E a gente pode constatar durante esse processo que alguns deles estão muito bem conservados, né? Para nossa sorte, mas outros estão em péssimo estado, infelizmente em péssimo estado. Então,
Esse trabalho ele visa também despertar um pouco, além de despertar o interesse da própria população local, de quem nos visita, em relação a esses bens, mostrar um pouco a condição de cada um deles e despertar atenção, né, para que eles possam ser recuperados, no caso dos mais degradados, né, e para que a gente tenha uma participação mais efetiva da própria população. Eu acho fundamental esse envolvimento da população com o patrimônio cultural, né? Eu acho que isso é o que acaba gerando um sentido, como disse a Vanessa, um sentido de pertencimento que vai acabar gerando uma forma de se perceber, de perceber a própria identidade, né? A identidade não só individual, como a identidade coletiva. E através dessa descoberta, a gente começa a perceber de onde que a gente veio, quer dizer, por que esse processo acabou gerando o que a gente tem hoje, né? E a gente acaba se encontrando, de certa forma, se encontrando melhor, se colocando melhor e tendo mais possibilidades de pensar o que vai ser daqui para frente, né? Mas voltando para o aplicativo aqui, em cada página a gente tem também a possibilidade de curtir, de compartilhar essas informações, de marcar como favorito, e isso tudo em cada um desses bens. É uma relação bastante grande, foi um trabalho árduo de campo. A gente vê, por exemplo, alguns que não existem, pelo menos eu não encontrei, alguns monumentos que não se encontram mais nos locais onde eles ficavam, né? E que a gente não tem sequer registro. Então, por exemplo, esse monumento, eu tive que pegar uma foto de uma publicação antiga da própria prefeitura, que é o único registro que se tem, e como a foto estava muito pequena, ao ampliá-la, ela perdeu a qualidade. Mas isso são exceções. A grande maioria está representada aqui, está fotografada, e isso tudo, como eu falei, foi feito muito recentemente, né? Aí está relacionado ao Colégio Santa Catarina também? Exato, tem sim. Qualquer patrimônio que você queira, você pode fazer a busca aqui, né? Se você digitar aqui Colégio Santa Catarina, vai aparecer o resultado. Ah, tá. Que é uma edificação linda também, né? É sim. Tá vendo? Ele já aparece aqui como resultado. E ao clicar aqui, a gente tem as informações sobre o colégio. O colégio, na verdade, no caso de Santa Catarina, ele possui 4 edifícios tombados no mesmo decreto. O mesmo decreto tomba o colégio e tomba a capela. Uhum. Então, por exemplo, é curioso porque a gente chegar nesse número, quando eu falo para vocês, 188 bens imateriais, né? Bens materiais imóveis. É difícil a gente chegar nesse número porque, por exemplo, no caso do Santa Catarina, é um decreto tombando 4 bens. Então, se considera um único bem tombado aqui, mas, na verdade, são 4 edifícios. Então, como contar isso? Uhum. Academia também, né? A academia também. A academia é o teatro, a capela, o centro, o colégio, o próprio colégio, e um centro de estudos, que eu me esqueci o nome agora, mas também são 4. Onde era Esteva ali, né? Exato, exatamente. Bom, então, retornando aqui, a gente tem só mais um detalhe aqui, a gente pode filtrar também, tá vendo? A gente tem umas abas aqui na parte superior, onde a gente consegue filtrar. Então, quando eu clico aqui, vai aparecer só os bens imóveis, né? Tá vendo? Uhum. Quando eu vou para outra, aparece só os monumentos em praça pública e, finalmente, os primeiros bens móveis integrados e, finalmente, os monumentos em praça pública. Bom, esse mesmo esquema se repete
na seção Patrimônio Imaterial, né, que, na verdade, é bem mais enxuta, são apenas 9 bens materiais registrados, né, reconhecidos pelo município. O Márcio, fala um pouquinho desse apito do meio-dia, hein? O apito do meio-dia, ele funciona. Tem muita gente que sequer sabe da existência dele, isso é curioso. Mas ele funciona há muito tempo onde foi a galeria, onde foi a joalheria Meridiano, né? Na Galeria Pio X, né? É a primeira galeria construída em Juiz de Fora, né? Conta-se a história de que quando o construtor que idealizou a construção da galeria, né? Quando ele resolveu empreender esse fato, ele foi meio que taxado de louco, assim, como fazer um edifício com um vão aberto, que inicialmente não tinha nem a passagem para outra rua, depois que foi aberta, né? Mas acabou que as galerias viraram uma referência de Juiz de Fora, né? É verdade. Elas se espalharam e hoje a gente não consegue conceber o centro sem as galerias. E ele funciona, o apito funciona, ele toca todo meio-dia, normal, e ele avisava o horário e servia, foi tocado em alguns momentos que foram registrados, né, pelo município. Exato. Parece que ele foi tocado no final da Segunda Guerra Mundial, né? Eu não sei, não tenho essa informação, mas é bem provável que sim. Eu acho que ele foi tocado quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele foi tocado. Mas tem que confirmar essa informação aí. Sim, sim. Mas é curioso, porque às vezes a gente fala a respeito disso com algumas pessoas, né, juiz-foranas, e as pessoas dizem, nossa, eu nunca ouvi isso e tal, não tenho... Incrível, né? Essa atenção despertar. Então, assim, nesse sentido, Zé Roberto, é que a gente pretende que o aplicativo contribua, sabe? Porque às vezes a gente transita, principalmente no centro da cidade, que concentra a grande maioria dos bens tombados, né? A gente passa diariamente, às vezes, em frente a um determinado edifício, mas não sabe que aquilo é um patrimônio cultural, qual que é a história, por que aquilo foi tombado, né? Então, é muito no sentido dessa questão ligada à própria educação patrimonial que o aplicativo procura se valer, né? Além disso, a gente tem aqui listados também os núcleos históricos e os conjuntos paisagísticos que foram reconhecidos pela cidade, que no total são 8, né? Que não são um bem especificamente falando, mas que representam um conjunto de bens e que acabam gerando uma área de reconhecimento, né? Além disso, a gente tem aqui no menu algumas outras informações, por exemplo, os patrimônios que eu marquei como favorito, parceiros do patrimônio, que eu falo quem financiou o projeto. Em Amigos do Patrimônio, a gente tem a possibilidade de se cadastrar no aplicativo através da comunidade JF Patrimônio e acessar um chat onde eu posso trocar informações com outras pessoas que estejam cadastradas no aplicativo. Então, eu consigo conversar a respeito do assunto com outras pessoas interessadas, né? Isso é muito interessante. Aquela questão como é que chama aquela família? Carriço, né? E isso aí já é um patrimônio que não sei se a natureza dele seria um patrimônio histórico, né? Mas o Carriço, o que é tombado é a coleção, né? O acervo que restou da Carriço Filmes, né? Ela é tombada, esse acervo é tombado, e ele se encontra atualmente em São Paulo, deixa eu conferir aqui, perdão. Que coisa, ele não está aqui, ele está em São Paulo? Exato, mas a gente tem a cópia do material de vídeo, né, que fica na FUNAL, que as pessoas podem visitar e comprovar. Interessante isso. Acervo cinematográfico de João Carriço.
Ele está na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Inclusive, é que pegou fogo recentemente e perdeu grande parte do próprio acervo, né? Isso que é dolorido, né? Infelizmente. Bom, é basicamente isso. Além disso, a gente tem aqui contatos úteis, né? Que eu passo como entrar em contato com o órgão que cuida da proteção dos bens culturais, um indicativo do tempo na cidade, né? E uma possibilidade de acessar via QR Code qualquer código que seja impresso, né? Um código QR, que pode também contribuir, por exemplo. Isso é importante falar que esse aplicativo ele foi lançado agora como uma primeira etapa. A gente pretende ampliar as possibilidades dele, né? Uma delas é essa: a gente pode, através de um QR Code fixado num ponto físico qualquer, fazer a leitura e ter mais informações a respeito daquele ponto, né? Uma outra característica que o aplicativo dispõe é o seguinte: a gente pode definir um determinado ponto geográfico e, a partir dele, definir um raio de ação. Por exemplo, digamos que eu defino o Parque Alfred como esse ponto estratégico e defina um raio de 1 quilômetro de ação. Então, quando eu que tenho o aplicativo instalado no meu celular, entro nesse raio, eu recebo uma notificação a respeito daquele ponto. Então, por exemplo, visite o Parque Alfred, por exemplo, e quando eu clico ali, eu já abro a página informativa sobre o Parque Alfred. O Márcio, você tem a abertura aí que você disse para as pessoas interagirem, né? Sim. Porque tem algumas famílias que são pessoas mais antigas na cidade e que gostam dos patrimônios da cidade e que têm fotografias interessantes de fachadas. O meu avô, por exemplo, ele tinha uma série de fotografias de fachadas de casas na cidade, algumas que não tinham sido construídas por ele, e eu fiquei muito chateado quando eu emprestei um material para um cara que estava fazendo um levantamento e esse material nunca mais voltou. Eu espero que ele esteja arquivado em algum lugar muito útil aí. Mas algumas famílias têm, entendeu? Sim. Então, de repente, você abrir espaço para a pessoa trazer alguma coisa, né? Alguma obra que já foi demolida, assim, para constar da história da cidade, para mostrar como é que foram as edificações, quais eram os costumes, como é que eram os arruamentos, algumas fotos, né? Por exemplo, tem uns cafés aqui da cidade que mostram fotos de antes deles serem modificados, né? Aquele da esquina da Rua Batista de Oliveira, ali com a Getúlio Vargas ali. E tem outros na cidade também. Realmente essa é uma possibilidade, né, da gente trazer imagens antigas para comparar a evolução desse imóvel, né, no percurso do tempo. Embora a gente tenha aqui em Juiz de Fora 2 blogs que são bastante representativos, né? Não sei se você conhece, Zé Roberto. O nome deles um é o Maria do Resguardo. Do Resguardo, esse eu conheço bem. E outro é o Maurício Resgatando o Passado, se eu não me engano, é isso mesmo. Mas eles funcionam dessa maneira, eles recebem muita doação e é um material riquíssimo. Então, quer dizer, eu não me preocupei tanto com isso nesse momento, até porque a gente já tem algo parecido, né? Então, a minha preocupação no momento foi mais de levantar as principais obras, né? Exato, a forma como cada um se encontra no momento atual. Você tem razão, a Maria do Resguardo traz muitas fotos, né? Sim, sem dúvida. É interessante. E é belíssimo, né? Assim, a gente poder rever essa trajetória toda, eu, pelo menos, me emociono quando eu olho. É bacana, né? Principalmente para mim, que já sou, de nós todos aqui, eu sou o mais velho, né? Tem muita coisa aí que eu vi inteira e que hoje não vejo mais, né? E talvez não desse o valor, né? Hoje eu vejo que tem um valor muito maior. Acho que as pessoas precisavam de ter essa noção de valor. Assim. Aqui no Brasil a gente não tem muito, não. Deveríamos ter mais. Cidades como Juiz de Fora, assim, tem muita coisa esquecida. Eu ia falar um outro negócio.
Desculpe. Não, desculpa você, eu que estou te atrapalhando, mas do Banco do Crédito Real, aí tem a edificação, mas lá tem um museu, né, lá dentro, né? O museu também é tombado. Tombado, ele aparece aí também, né? Eu não tenho a imagem do museu especificamente aqui, no caso do Banco de Crédito Real, eu tenho mais da edificação. Dedicação, mas né? Eu estou te falando, assim, isso não é um trabalho pronto, né? É um trabalho em construção e será sempre, eu acho, né? A ideia é que ele continue. Ele é muito bonito, esse edifício, né? É maravilhoso. E aí, por exemplo, eu não tenho imagens internas ainda dessa edificação, do museu especificamente, né? Mas temos a intenção de inserir. Essa é a página dele. Mas é interessante, Zé Roberto, uma outra questão que começou a ser debatida mais recentemente em relação ao seguinte: afinal de contas, por que determinado bem é considerado um patrimônio cultural, né? Você falou da atuação do seu avô, que é realmente memorável, né? Assim, que a olhos vistos nós percebemos, né? Assim, a importância de um patrimônio imaterial, por exemplo, quando a gente se depara com um edifício antigo, com uma fachada riquíssima, no estilo que for, enfim. Mas também é importante a gente frisar a história daquele bem, por que ele foi construído, com que finalidade e tudo mais. Além disso, o patrimônio hoje, essa ideia do que deverá ser reconhecido como patrimônio, ela foi se alargando, né? Então ela se estende, ela não abrange apenas o que é fruto das classes mais abastadas, por exemplo, né? Como no caso dessas edificações, mas ele envolve também a cultura popular, né? Participações de outros grupos que historicamente foram até meio que apagados, né, da história oficial, e que hoje há uma tentativa de revalorizá-los, inseri-los como formadores da nossa cultura, né? Perfeito. Então, quer dizer, esse é um debate que vem sendo feito atualmente, né? E na própria Prefeitura de Juiz de Fora a gente tem ações no sentido de estabelecer um reconhecimento que possa abranger algo a mais do que existe atualmente, né? Porque quando a gente para perceber, para analisar a lista do que é tombado ou do que é registrado na cidade, a gente sente um pouco a falta de determinados setores culturais, né? De ter determinadas influências e culturais, etc. Mas é isso. Bacana. Então tá, do aplicativo você já falou tudo, né? Eu vou... Então, o Gamona, como é que você tem percebido a interação da população com esse aplicativo? É engraçado que eu ia perguntar isso. Então, o lançamento foi muito recente, né? Ele se deu há 2 semanas. Por enquanto eu tenho tido muitos elogios e tal, mas eu acho que o importante é esse trabalho de divulgação, né? Não adianta fazer algo que as pessoas não tenham acesso. Então, assim, é fundamental, por exemplo, participar de um programa como esse, que vai certamente atingir um outro público, né? Mas, em função desse lançamento, a gente teve a oportunidade de ter uma mídia espontânea também e tal. A gente já conseguiu um retorno interessante. A gente já está com um registro até ontem de 305 downloads do aplicativo. Então, quer dizer, a coisa está se expandindo. Agora vem um trabalho mesmo de tentar divulgar o máximo possível, né, para que as pessoas tenham acesso. E é importante frisar que para baixar o aplicativo, basta você entrar na loja, pode ser tanto na Google Play Store ou na Apple App Store, né? E digitar JF Patrimônio, que é o primeiro que vai aparecer na lista, e clicando em cima do ícone dele, você vai estar lá. Tá. Gratuitamente.
Márcio, eu gostei muito mesmo desse aplicativo, tá entendendo? Eu sempre vejo aquele Maria do Resguardo, como você falou, são propostas diferentes, né? Eu gosto muito do Maria do Resguardo e sempre acompanho. Você falou o outro aí, Maurício, eu não sei se Maurício resgatando o passado. Maurício, mesmo, né, Lucas? Resgatando o passado. Tem uma comunidade no Facebook, né? Eu acho que é isso mesmo. Daí eu vou procurar essa daí, que essa talvez eu tenha passado por ela, não tenha guardado. Bom, eu adorei as iniciativas de vocês dois, e esse aplicativo ele é uma coisa assim, muito prática, né? Faz muito resgate. Juiz de Fora já teve outras coisas que já foram, inclusive, demolidas. Ali na rua Espírito Santo tinha ali uma casa ali que houve um debate. Teve o Cinema Excelsior também, que não sei o que acabou dando aquilo. O Excelsior, ele ainda está, a discussão ainda está em processo, não chegou a uma decisão final, mas no caso, por exemplo, do Palacete Felé, do antigo Palacete Felé, dos Felé, né, que fica na esquina da Espírito Santo com a Itamar Franco, a Avenida Itamar Franco. E o imóvel já estava em processo de tombamento, o proprietário foi notificado, e a partir do momento que esse proprietário é notificado, ele não pode fazer alteração, mas mesmo assim fizeram essa alteração. Só que o processo continuou e chegaram à conclusão de que deveria ser tombado. E mesmo assim, a tentativa de demolição do pouco que restou, ela continuou, né? E hoje o imóvel está do jeito que está, são ruínas, né? Mas o que prevê o decreto de tombamento é justamente refazer o imóvel, o que é um pouco incoerente, né? Ou utilizar aquela área como área de lazer pública, mantendo a característica do que restou. Mas nós temos também, José Roberto, alguns movimentos muito interessantes no decorrer da história da cidade, no sentido de manifestações públicas, né, coletivas, contribuírem decisivamente para o tombamento, por exemplo, do Cine Teatro Central, né, que teve a venda cogitada, né, quase chegou a ser vendido, mas um movimento principalmente de intelectuais, de artistas, acabou influenciando boa parte da população e acabou conseguindo preservar o bem. Da mesma forma, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, né, que também estava prestes a ser destruído, mas que um movimento também conseguiu preservá-lo. E, ao mesmo tempo, outros que não conseguiram, como, por exemplo, a Casa do Bispo, chamada Casa do Bispo, ali na Rio Branco. Aquilo foi uma perda inestimável, né? E o interessante é o seguinte, é que, de repente estou falando uma coisa aqui que é uma opinião minha, não é a opinião de vocês, mas o camarada tira uma obra de arte, coloca uma porcaria no lugar, né? Que aquilo ali é um pirulito de vidro, rapaz, pelo amor de Deus. Eu acho que essa questão de gosto, assim, ela é muito subjetiva, né? Então, fica difícil a gente expor o que a gente acha belo. Eu detesto prédio alto, então eu sou... Mas eu acho que, independente dessa questão estética, né, que é importante também no caso do patrimônio cultural, tem a questão histórica também envolvida. Pois a questão histórica é que mais bate, né? Então, eu acho assim que a substituição de uma coisa que é um patrimônio por outro que é apenas uma questão especulativa, porque, independente de se esteticamente é algum tipo de beleza que alguém goste, mas assim, você não dá para pesar as duas coisas. Um é um patrimônio, o outro é apenas uma questão de gasto, de ganho, uma beleza figurativa, uma coisa para figurar ali, e que ocupa o espaço do patrimônio. Eu acho o que nós estamos chamando a atenção aqui, principalmente vocês dois, é exatamente do valor da coisa, a parte educativa da coisa, né? Não é que você vai transformar a cidade toda num museu, não se trata disso. Se trata de você conhecer, você saber ter fotos. O que vocês estão fazendo é exatamente chamar a atenção, educando as pessoas da cidade para elas participarem, para elas fazerem turismo na própria cidade, para elas conhecerem a cidade, né? Você só pode chamar alguém para conhecer algo que você conheça, né? Você não vai falar, vai lá na minha cidade, se você próprio não conhece nada, você não sabe dar nenhum tipo de informação. Então, isso é importante, essas portas que vocês estão abrindo são eminentemente educativas, né? Isso é que é importante. Bom, para que lado que nós vamos agora? Vanessa, você tinha feito uma pergunta que nós deixamos para o final. Você se lembra dela?
seria sobre a questão dos avanços, né, tecnológicos principalmente, e a questão da superficialidade com que a gente trata isso, né, deixando de usufruir o tanto que a gente já evoluiu em termos de acessos, né, de técnicas de encontrar para fazer coisas, e isso acredito ser o grande desafio, tanto dos dois projetos, né, quanto do próprio setor do turismo, da cultura, para que isso venha converter de forma efetiva qualidade de vida para as pessoas, né, em mais conhecimento verdadeiramente, né, efetivado, porque a questão que eu sinto é que a gente evoluiu bastante nas nossas ferramentas, só que o nosso nível de interação é muito superficial. E o quanto que isso fica perdido no meio do caminho, né? E gerando dificuldades para que a gente consiga desenvolver coisas melhores. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Bom, vamos ouvir o Lucas em primeiro lugar, né? Porque no miolo aí a gente deixou o Márcio esticar bastante, mas a gente sabe que o Lucas também tem muito conteúdo. Diz aí, Lucas, responde aí essa inquisição, depois nós passamos a palavra para o Márcio. Eu acho que a gente tem uma perspectiva, a gente pode assumir uma perspectiva, vamos dizer, pessimista e uma mais otimista, né? Depender da forma como a gente vai resolver olhar para o copo. Mas acho que até o exemplo, né, do aplicativo do JF Patrimônio é realmente uma ilustração de como a gente tem essas potencialidades boas, né, de capacidades de fazer uso das tecnologias para bens maiores, né, visando o resgate, os registros históricos. Eu acho que o caso do JF, para mim, também é sintomático nesse sentido, de como a gente é algo que está dado, não tem como a gente escapar, não tem como a gente fugir de que todos nós vivemos hoje quase que o tempo inteiro com um smartphone na mão, conectados à internet, preocupados com as notificações, que isso mudou o nosso olhar, né? A gente visualiza cenas do nosso cotidiano hoje imaginando o enquadramento do Instagram, né? Isso é alterado na arquitetura. Hoje os espaços, seja de um restaurante ou seja de um edifício residencial, são pensados espaços que serão instagramáveis. Então, é inquestionável que isso faz parte da nossa vida, né? Então, eu acho que a gente se apropriar disso do melhor modo e partir para iniciativas como seja do JF para mim, seja do JF Patrimônio, que façam com que esses usos, essas potencialidades todas, sejam revertidas em ações concretas em prol da preservação, em prol da educação, da conscientização, e a gente consiga sair desse estigma também de que é verdade que a gente pode fazer usos superficiais, usos bobos, mas eu acho que, assim, vai da gente se concentrar mais por esse lado, né? Assim, talvez eu esteja sendo em excesso, otimista em excesso, mas eu prefiro pensar desse modo, assim. A gente sempre vai ter alguma tecnologia que vai, né, nos suportar naquele tempo e que, de algum modo, também vai ser alienação, que, de algum modo, também vai ser... né, isso, de as pessoas não conversam mais, elas estão sempre no celular, mas antes talvez elas estivessem com a cara na televisão, antes com a cara, com os ouvidos no rádio, com os olhos no jornal, enfim. Talvez seja uma questão nossa, realmente, ter ali algum escape, alguma coisa que vai atrair muito a nossa atenção, que vai dedicar a nossa energia. Lógico que eu não estou sendo aqui também tão, assim, achando que
existem aplicativos, existem algoritmos que nos fazem viciar realmente na coisa, né? Ela é muito mais complexa, muito mais profunda. Mas acho que dá para a gente ser otimista também, de pensar esses usos. Tem muita gente bacana pensando maneiras de a gente usar isso para o nosso bem, para o bem coletivo, né? E focar nisso, assim. Ô Lucas, eu acho que você falou uma coisa interessante aí, é o seguinte, as pessoas, não é que você esteja sendo otimista, é que você em si e o Márcio são um caminho. Eu acho que a sociedade precisa de bons exemplos. Vou falar uma coisinha aqui que não tem muito a ver com o que nós estamos falando, não. Olha bem, você olha a história da tradição musical da França, da Itália, dos outros países e dos Estados Unidos e da Inglaterra. Quando apareceu o rock nos Estados Unidos, deu uma sementinha lá dentro do Reino Unido, aí apareceram os Beatles e os Rolling Stones, certo? Deles, a partir disso, apareceram vários tipos e estilos de música diferentes que chamavam de rock, mas tinham várias diferenciações. Por quê? Porque tinha exemplo, tinha gente trabalhando. Então, as novas gerações queriam ser músicos, queriam ouvir aquilo, e criaram o que criaram. Hoje, diversificou, foi para outros lugares, houve imitação, alguns imitaram, outros evoluíram além da imitação. O Brasil é a mesma coisa. Aqui, o Brasil no futebol, o Brasil expandiu muito, por quê? Porque tinham grandes atores no futebol, tinham grandes jogadores. Aí começaram com esse negócio de venda dos jogadores que foram lá para fora, quer dizer, quando o Ronaldinho Gaúcho saiu daqui e foi lá para fora, o que aconteceu com ele? Lá fora eles viram ele como exemplo, que foram esquecidos aqui dentro, né? E o futebol está passando aí por essa leva. Então eu acho o seguinte, quando aparece pontas de lança como vocês, a maneira do rock, a maneira do futebol, a maneira de qualquer outra coisa, de que pessoas que começam a fazer algo puxam outras pessoas com essa intenção, entendeu? E é isso que forma a cidadania. Então eu acho que o principal, a questão não é ser otimista, a questão é dar o exemplo. Eu acho que vocês estão fazendo isso. Isso é muito importante, isso é muito bacana, sabe? Eu estou viajando aqui, lembrando uma opção de coisa, só porque o Márcio mostrou ali o aplicativo. Entendeu? Olha só, nós já estamos falando de muita coisa porque nós vimos o aplicativo, né? Quer dizer, o exemplo de vocês dois é muito importante. Eu posso passar então a palavra agora ao Márcio para ele fazer a mesma digressão que você fez, Lucas? Você terminou sua fala? Márcio, fica à vontade, pode falar mais um bocado. Eu concordo plenamente com o Lucas, né? Assim, eu acho que o potencial é imenso, né? E é inevitável esse avanço, assim, e a gente precisa aproveitar, mas como tudo na vida, a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, né? As pessoas vão fazer as escolhas e isso vai definir o que virá pela frente. Eu só ressaltaria, além disso, a questão de democratização de acesso, né? Uhum. Principalmente em se tratando de Brasil, a gente sabe que isso ainda está longe de ser atingido, né? E eu acho que uma ação de política pública nesse sentido é fundamental, né, para que se democratize. A gente viu quanto isso foi importante durante o período de pandemia e a gente está vendo a consequência do que isso proporcionou em relação aos que não tiveram acesso, né, à tecnologia. O quanto crianças estão defasadas em função de não ter podido acompanhar todo esse percurso da forma como deveriam. Então, é o ponto que eu colocaria aí, além dessa observação que o Lucas fez e com a qual eu concordo. Então, essa questão que existe realmente a exclusão digital, né? E como existia uns anos atrás, parece que ainda existe um pouco, a exclusão da própria comunicação através da televisão. E algumas vezes também essa exclusão se dá por excesso de trabalho, porque se você trabalha com mídia e você toda hora abre a mídia, você não pode dispersar tanto, né? Você elege as suas prioridades. Agora, eu continuo batendo na tecla, eu acho que a gente precisa de dar exemplo, né? Por exemplo, tem uma comunidade, tem um pessoal lá no Rio de Janeiro, que eles trabalham com periferias, são chamados de dragões. Então, eles conseguiram que algumas empresas ofertassem a alguns setores, alguma parte da periferia, computadores e smartphones. E a ideia era a seguinte, o camarada falava assim, olha, se você
banca esses smartphones e provê uma inclusão digital aqui, você começa a vender mais o seu produto. Então, o que começou a acontecer lá dentro? Eles começaram a ter computadores, ter smartphones, começaram a trocar informações, começaram a fazer vídeo, fizeram uma escolazinha de vídeo, aí tinha um cara que estudava, que era da comunidade, ele ia lá para dentro, ensinava, eles começaram a filmar e fazer outras coisas. Então, quer dizer, essas ideias se reproduzem, tá? Tudo bem que a gente tem a exclusão digital, a gente tem a questão do... Por exemplo, Pablo, muita gente que se diz que vai votar em fulano e ciclano vai ter dificuldade de trafegar até o local da votação e, de repente, não chega lá e não vota. Ele está com vontade, mas não vai votar. Ainda existe isso, né? Mas eu acho que o principal é a gente ter esse otimismo de que se está se dando um exemplo. Porque se hoje você atinge 5 mil, amanhã você atinge 25 mil, é uma questão de persistência. E também as coisas vão multiplicando, vão se sofisticando, né? Volto a dizer que eu acho que o trabalho e o interesse de vocês é muito importante. Eu vou jogar esse vídeo aí vou colocar lá os linkzinhos de vocês. Se vocês tiverem links que vocês quiserem passar, passa para mim ou para a Vanessa passa para mim, que eu vou colocar lá no final, dizendo que veio para as pessoas linkarem ali. E vou deixar um apelo aqui, o seguinte, tudo bem que tem aí a Maria do Resguardo, que mostra fotos e tudo tal, mas se você tiver fotos, se você tiver histórias, se você tiver conhecimento fidedigno, obviamente, comprovável de algo, vai atrás dos links dos dois meninos aí, dos dois rapazes aí que estão querendo reconstruir a nossa história para ver o valor da cidade, né? A Juiz de Fora é uma cidade muito bem situada, né? Juiz de Fora ela está entre 3 cidades grandes, próximos de estados muito importantes, sempre se veiculou por esses caminhos e sempre foi lugar de passagem, né? Ela tem que ter história, impossível que ela não tenha. A gente precisa conhecer essa história, beleza? Gente, eu vou caminhar para finalizar o programa e vou passar a palavra para a Vanessa para ela fazer as falas finais dela, depois ela passa para o Lucas e o Lucas por Márcio. Pode ser assim? Então tá. Vanessa, fica à vontade. Então, gostaria de agradecer a participação de vocês. Realmente, eu também sou bem otimista, né, nesse ponto com relação à tecnologia, e acho que o esforço e o desafio maior é o nível de conscientização, né, das pessoas para um bom uso, né, como o Márcio falou, a gente tem escolhas, né, que seja uma boa escolha, que a gente consiga aí aproveitar ao máximo de tudo que a humanidade cria, né, e esses acessos aí, com certeza, modificam a nossa percepção, né? E dá mais alcance para outras pessoas compreenderem a importância de tantas coisas que já existem, né? Um outro ponto aí que eu gostaria de ressaltar é essa questão, né, da memória. A memória, ela não é parada, ela é dinâmica, né? O que estamos fazendo hoje vai ser memória do nosso tempo aqui, né? Como as outras que se apresentam aí no tempo de outras pessoas. Então, tudo é muito válido, né? A maneira como a gente interage com a história e cria novas coisas, isso é saudável, né? Porque imagina se a gente ficasse estagnado no tempo. Imagina se tivesse só aquele ferro na brasa, né? As coisas não evoluem. Então a gente tem que ter essa consciência de que a memória, ela é dinâmica, né? E a gente o tempo todo está fazendo, né? Memória através de celular, através da nossa interação com o espaço lá fora. Então, tudo é registro. Basta e cabe a gente saber a que propósito aquilo foi dado, né? E de que forma aquilo pode caminhar de acordo com as necessidades do nosso tempo. Então, isso é muito importante também.
No mais, eu acho que toda essa complexidade, né, todos esses temas, estão enquadrados aí nessa reflexão, né, sobre o turismo em diálogo com a cidadania, que tem esse grande desafio de encampar a educação territorial, né, também, para que as coisas venham evoluindo de uma forma saudável e que o turista seja o próprio cidadão ali, né, que vai usufruir do espaço, que vai ter orgulho de falar de onde ele mora, né, que vai falar que ele tem qualidade de vida, que ele está contribuindo para aquilo. Então, esse é o grande desafio aí da gente linkar a cultura também junto a isso. Porque a cultura nada mais é que construir narrativas, né? Qual que é a narrativa que a gente quer construir? Né? O que a gente quer deixar como memória no nosso tempo? Então, fica aí a minha reflexão. Muito obrigada. Lucas, então agora você faz a sua finalização aí. Fique à vontade. Bom, agradeço também o convite de vocês, uma satisfação estar aqui. Enquanto turismólogo, também poder celebrar, né, esse mês, essa data, o 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, e também falar a partir desse outro ponto de vista, né, de que a atividade turística ela pode ser, sim, vetor de desenvolvimento social, pode ser também educação, todas essas potencialidades que muitas vezes não são vistas em associação ao turismo, né? O turismo realmente carrega na sua essência todas essas possibilidades e pode ser não essa reverberação de cultura, multiplicador de informação, motor de preservação do patrimônio, motor de preservação das belezas naturais, dos recursos naturais, né? Então, eu acho que seria esse o meu recado, e também de que a gente faça mais esse exercício proposto aí, acho que tanto pelas iniciativas do JF para mim, quanto do JF Patrimônio, de voltar os nossos olhares para a nossa cidade, reconhecer, dar valor, né, ter a consciência de que é nosso, né, e, portanto, a gente precisa também lutar para manter, né, e que as outras gerações, que as pessoas tenham esse mesmo acesso que a gente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bacana, Lucas. Antes de passar a palavra para o Márcio, eu vou lembrar de uma coisa aqui, que me veio à cabeça de repente. Talvez o Márcio saiba, talvez você também, Lucas. Existia aqui, muito antes de vocês nascerem, a capela do Stella Matutina, né? E aí eles fizeram uma galeria de arte lá dentro. E depois julgaram aquilo no chão. E a capela era lindíssima, talvez tenha fotos aí. A capela, ela foi demolida no mesmo processo que acabou decidindo pela demolição da Casa do Bispo, né? É curioso, inclusive, do lado da capela ficava o colégio Stella Matutina. Ficava o colégio, exatamente. Cujo a destruição, na época, meio que gerou uma certa comoção e contribuiu muito para que esse processo de reconhecimento do patrimônio cultural se desse na cidade, né? Agora, o curioso, tanto na questão da capela quanto na antiga Casa do Bispo, é que isso foi colocado pelo prefeito na época para que fosse decidido comunitariamente, e votaram pela destruição dos bens. Que pena. Faltava vocês dois estarem lá educando as pessoas como estão fazendo agora. Não é verdade? Mas diz aí, Márcio, faz a sua finalização aí. Muito obrigado por você ter... Só agradecer, né? Agradecer pelo convite, pelo espaço. Eu acho que é fundamental o que a gente estava falando, assim, é importante que isso seja o mais divulgado possível, né? É fundamental. Foi um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação, sabe? Que
que consumiu um tempo considerável e que o mínimo que se espera é que as pessoas possam ver, né? Mesmo que seja para criticar, para enviar sugestões, né? Enviar dúvidas, sugerir alterações, é isso que a gente pretende, né? Então, eu gostaria, mais uma vez, de fazer um apelo aqui para aqueles que nos assistem, né? Para baixarem o aplicativo, basta digitar JF Patrimônio nas lojas, e também para ajudarem a divulgar isso, falarem com outras pessoas, para que a gente possa ter essa divulgação mais ampliada. Bacana. Bom, eu próprio vou dar uma impulsionada no vídeo aqui para ele ficar bem visível, né? O YouTube ele tem mania de implicar com alguns vídeos meus por causa de algumas palavras, mas nós só falamos coisa legal aqui, então ele não vai implicar com esse, não. Hoje em dia a censura está violenta, rapaz. Gente, eu agradeço a vocês terem estado aqui conosco, nessa lembrança da Vanessa de trazer esse tema, de trazer aqui o Lucas, que eu nem sabia, já era meu conhecido, trazer aqui o Márcio, que tive muito prazer de conhecer agora. Eu proponho a vocês, assim, apenas uma ideia, que além do aplicativo e das inserções que você, Lucas, e você, Márcio, fazem, vocês podiam pensar em escrever um livro, né? Um livro parece uma coisa interessante, o livro parece que é um marco, o livro parece que ele é um totem, né? Você vê que as pessoas têm muita dificuldade de evoluir e migrar para o livro digital. Você vê que como é que o livro se consubstancia, como ele se concretiza naquela versão escrita dele, né? Que tem inclusive cheiro, né? E tem até uma certa sensualidade. Escreva um livro, porque eu acho que ele vai constar em muitas bibliotecas. No mais, eu parabenizo vocês, agradeço vocês por ter aparecido aqui, agradeço a Vanessa pela grande ideia, né? A Vanessa é cheia de grandes ideias, e agradeço você, internauta, que ficou conosco aqui, e peço a você, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, passe ele para frente, né? Comenta, deixa aqui as suas propostas, as suas perguntas, a gente vai endereçando aí para o Lucas e para o Márcio. E esteja sempre com a gente aqui até o próximo vídeo, até o próximo Pontuando. Muito obrigado e até. Tchau, gente.